Bem-vindo, bem-vinda! Nesse vídeo eu quero falar algo para você muito, muito, muito importante. É sobre pensamento positivo. Eu quero pedir um favor para você. Por favor, pare de pensar positivo. Pare. Pare imediatamente. Ai, como assim, tia Lu? Como eu vou parar de pensar positivo? Daí minha vida vai pelo buraco? Pelo contrário, nesse vídeo eu vou te dizer que a sua vida não vai para o buraco se você parar de pensar positivo, mas ela pode ir para o buraco se você continuar pensando errado da maneira como você está fazendo até agora. Então, assiste esse vídeo até o fim para você aprender. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Lucimara de Moraes, eu sou mentora e treinadora da mente, trabalho desenvolvendo pessoas, treinando pessoas para usarem o seu maior potencial, que é a mente. E quando se fala em mentalidade, eletromagnetismo, lei da atração, mudar a realidade, é muito comum se pensar em então eu vou pensar positivo. Eu sou uma pessoa positiva porque eu penso positivo, os meus pensamentos são positivos. Ou a pessoa se engana pensando assim, não, mas se eu pensar positivo, tudo vai ser positivo, já que eu atraio aquilo que eu tenho na minha mente. Isso é um erro clássico. É um erro clássico, é um erro comum. E por favor, não cometa esse erro. Pelo seguinte, quem é meu aluno, quem me acompanha, quem conhece o meu trabalho, conhece a minha metodologia, estuda comigo na minha escola, sabe que eu desenvolvi uma metodologia chamada Método Tudo é Fácil para ensinar que não precisa de técnicas para usar a lei da atração. Você pode manifestar resultados sem necessidade de sentimento, de frequência, de vibração, etc. Até porque o resultado é muito maior quando você elimina esses fatores. Mas também eu ensino dentro desse treinamento, dentro dessa metodologia, como você deve pensar. Que tipo de pensamento é um pensamento correto e construtivo, capaz de construir a realidade dos seus sonhos. E eu posso dizer para você categoricamente, não é pensamento positivo. Pensar positivo não manifesta. Pensar positivo não traz a realidade que você quer. Pensar positivo não dá o resultado que você quer para sua vida. E é muito comum se enganar. Eu também lá atrás, quando comecei a estudar sobre isso, há mais de 15 anos, eu pensava, bom, então vou sentar aqui, vou pensar positivo, vou ler só coisas lindas e vou me manter em estado onde eu esteja bem, com pensamentos maravilhosos e pronto, resolvido. Cai na minha cabeça lá um maço de dinheiro, a minha vida muda, eu serei feliz para sempre. E não é assim que funciona. Pensar positivo é ótimo, é muito bom. Porque tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é benéfico, é claro que é bom para você, para sua mente, para o seu entorno, para a sua realidade, mas não manifesta. E aqui eu não estou dizendo que pensar positivo não manifesta e porque pensamentos são muito fracos, porque isso também é outro erro clássico. As pessoas pensam assim, não, só pensar não é suficiente, então eu tenho que sentir, eu tenho que me alinhar com a frequência, eu tenho que estar em vibração com os meus sonhos, com os meus objetivos, eu tenho que entrar na frequência dos meus sonhos, eu tenho que colocar emoção, eu tenho que sentir. E aí eles fazem uma salada completa com tudo isso e jogam o pensamento positivo dentro dessa equação. Isso só dá trabalho, só dá confusão. Porque se fosse realmente eficaz, a maioria das pessoas já teria conseguido grandes resultados e elas não conseguem. A fila das pessoas que tentaram, aliás, né? Que tentaram e não conseguiram resultados, pensando positivo, com frequência, com vibração, com técnicas, a fila dessas pessoas é enorme. Rodou uma pesquisa alguns anos atrás que 86% das pessoas que buscam por autoajuda, por desenvolvimento pessoal e que até mesmo conhecem assuntos como lei da atração, 86% delas não obtêm resultados. E por que elas não obtêm resultados? Porque elas erram. Elas pensam que a técnica vai resolver, elas pensam que a vibração precisa ser mantida e elas acreditam que pensar positivo resolve. Pensar positivo não resolve. Tia Lu, então eu tenho um problema? Então eu tenho um problema porque eu mantenho meus pensamentos positivos. Você tem um problema. Você tem um problema porque você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir os teus sonhos. Eu lamento te informar, mas não vai.
Lu, então o que eu faço se pensar positivo não vai resolver? Vou começar a pensar negativo, então? Calma, não é nada disso. Pensar positivo é bom, faz bem, te traz sensações boas. É lógico que é muito melhor do que pensar negativo, mas pensar positivo é como se fosse uma maquiagem. Imagine o seguinte, uma tela preta, bem grande. Imagine. Feche os olhos agora, imagine uma tela. Não é uma técnica, é só para você pensar comigo. Pensa comigo, uma tela grande preta. Sabe aquelas telas de cinema? Preta, um pretão, grandão. Não tem nenhuma imagem, só tem a cor preta. E bem no centro, um pontinho branco. Isso é pensamento positivo. Quando a sua vida é algo ruim, um buraco, um problema, você não consegue nada, é essa tela preta, né? Aquela tela horrível que não passa disso. E aí você fica pensando positivo, o mundo está caindo na sua cabeça, as contas estão chegando, as pessoas estão cobrando, problemas, demissões, problemas no casamento, tudo desabando. Essa tela preta é a realidade. E lá no fundinho, um pontinho branco, que é você pensando positivo. Resolve? Não resolve. Mas por que não resolve, Tia Lu? Porque pensamento não tem força? Pelo contrário, é aí que você se engana. Quantos pensamentos uma pessoa tem? Em torno de 60, 70, até mais, né? 60, 70 mil pensamentos por dia, até mais. Até 74, 75 mil pensamentos por dia. O pensamento é algo que está ali o tempo inteiro, te martelando. Tem pessoas que perdem o juízo porque têm os mesmos pensamentos, a obsessão. Você acha o quê? Pensamentos repetitivos é uma síndrome. A ansiedade é porque você pensa e aí você tem aquelas sensações e isso vem para o corpo e inúmeras outras patologias causadas por pensamento. Pensamento tem poder, pensamento é forte, mas abre parênteses, pensar positivo por si só, eu estou pensando positivo. Às vezes as pessoas dizem assim nas minhas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Eu estou pensando positivo. O mundo está caindo na cabeça dela. O mundo está desabando. Não, isso vai dar certo. Eu estou pensando positivo. Pensar positivo não é remédio, não é solução. Pensar positivo não resolve. Lu, então, o que eu faço? Penso negativo? Claro que não. Óbvio que você não vai pensar negativo. Mas então o que eu faço com isso? Se a minha tela preta é a realidade e o pontinho branco é aquele pensamento positivo e você está dizendo que isso não resolve? Simples. Porque esse pensamento positivo só está maquiando o problema todo. Um pensamento positivo em um mar de 60, 70 mil pensamentos de medo, de angústia, pensamentos ruins, em que você duvida e que você não coloca foco nesses pensamentos, que você um pouco pensa que é bom, outro pouco você pensa que é ruim, um pouco você acha que vai dar certo, daqui a pouco você duvida, e aí você sente medo, e aí você vai pra cá e vai pra lá, e pensa desse jeito, daqui a pouco você pensa de outro jeito. Isso é maquiar. É só um pontinho branco perto de um problema muito grande. Lu, então qual é a solução? Eu tenho que vibrar, eu tenho que sentir, eu tenho que me colocar na frequência para ser mais forte? Não! E quem é meu aluno sabe, não é nada disso. Existe um método, existe um jeito para você pensar de maneira correta. Pensar de maneira correta vai além de pensamentos positivos. Não é só o pensamento positivo. E se eu te disser que existe um modo correto de você manter a sua mente focada, de você manter a sua mente atenta, de você manter os teus objetivos, teus sonhos e as tuas metas, que é o que eu chamo de pensar consciente. Pensamentos conscientes, pensamentos criativos. Ali você tem criatividade, ali você tem consciência, ali você tem poder de escolha, de decisão. Essa é a sua função. O seu ponto de atração é o pensamento predominante. E o pensamento predominante, quem é meu aluno sabe, tem que ser os pensamentos conscientes. O que é um pensamento consciente, Tia Lu? Quando você sabe o que você quer, quando você coloca foco naquilo. Foco não estou falando sentir, nem emoção, nem vibração. Coloca foco, você não desvia daquilo, você sabe que é aquilo. Não tenha dúvida, não é só um pensamento positivo, não é só aquilo que você está vibrando para que dê certo. É outro modo. Ninguém nos ensina a pensar.
Eu sou a única mentora no mundo a falar sobre Tudo é Fácil. Criei e desenvolvi a metodologia Tudo é Fácil e falo sobre lei da atração consciente, que é a raiz do pensamento consciente. A maneira como você pensa, de forma consciente, de forma construtiva, de forma criativa, é o que faz com que os teus resultados apareçam mais rápido e mais facilmente. Isso tudo eu ensino dentro do meu treinamento fechado, método Tudo é Fácil. Mas não te preocupa, não quero te vender nada, as vagas estão fechadas, o treinamento não tem vagas abertas, não tem lugar para ninguém entrar hoje. Eu estou apenas te explicando que eu desenvolvi essa metodologia, que existe essa metodologia, existe esse modo de pensar, onde você aprende qual é o pensamento criativo, o que é que manifesta, formas de pensamento consciente, como é que você trabalha a sua mente, e então você sai do pensamento positivo, só o pensamento positivo, só o sentimento, só a vibração, só a frequência. Você vai além. Nesse momento, quando você aprende isso, coloque isso em prática, que ali tem todas as práticas, exercícios, modelo, cenário, comando mental, etc. Tudo isso te conduz a aprender na prática. Só assim você vai entender que não é o pensamento positivo. E enquanto você ficar no pensamento positivo vai repetindo isso, você continua repetindo os problemas, repetindo esse modo de pensar que não te leva para lugar nenhum. Aprenda. A arma mais poderosa que existe é o seu modo de pensar. Mas não é o pensar positivo, o pensar com a vibração, com a frequência, vibrar para que as coisas aconteçam. É o pensamento consciente, é a sua consciência. Até porque ficou provado por vários especialistas, principalmente pesquisadores físicos, que o que torna a nossa realidade possível é a consciência. E esta consciência é você estar no comando do pensamento consciente, não apenas o pensamento positivo. Esse é só uma maquiagem que depois sai. Consciência, pensamento consciente, é para isso que você está aqui, para aprender a ser o observador consciente da sua realidade. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, que eu trarei muitos conteúdos para você expandir a sua mente, para você aprender como funciona a lei da atração fácil e consciente, para você entrar no Tudo é Fácil, porque isso sim vai fazer com que você chegue nos seus resultados de maneira mais rápida e mais fácil. Acompanhe os próximos vídeos, já deixa o seu curtir e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.